que a gente precisa fazer? Qual que é o primeiro item? É captar algumas informações, não foi isso? É o primeiro bloco da nossa conversa. Então tá certo. Cara, eu já devo ter algumas perguntas prontas. Porque é o seguinte, o prospect vai chegar fazendo uma pergunta. Queria saber um pouco mais sobre o seu método, sua aula de espanhol. E quanto que custa? O cara já vai chegar assim. Então já tenha listado algumas perguntas que você vai fazer para ele para captar essas informações. Lembra, a gente está no bloco agora de captar informações. Então, não fique inventando pergunta na hora. Já tenha listado várias perguntas para você encaixar ali na hora, tá? E que tipo de informações a gente quer captar aqui? A gente quer captar dores, problemas, a gente quer captar os desejos que ele tem, as necessidades que ele tem. Por quê? Porque às vezes o cara pode ter a necessidade de aprender espanhol para participar porque na empresa dele fala-se muito espanhol, ou porque na empresa dele vão mandar ele para algum país da América Latina para ele resolver problema. Vamos supor que ele é um executivo e ele tem que viajar para países que falam espanhol. Outro exemplo, não, a necessidade dele é completamente diferente, ele quer viajar, quer fazer turismo em lugares que falam espanhol, ou ele está namorando alguém que fala espanhol. Olha só, as necessidades são muitas e ele precisa falar espanhol. Então, as minhas perguntas, as perguntas que a gente tem que ter listadas já, são perguntas que ajudem a gente a captar quais são as dores dele, quais são os problemas dele, quais são as necessidades dele e quais são as objeções, quais são as crenças limitantes que ele tem e tal. Mas lembrando, isso é um WhatsApp, não dá para ficar fazendo inúmeras perguntas, então tenta focar nas perguntas de necessidade. Então, se você puder dar prioridade para perguntas que traga para você as necessidades desse cliente, isso vai ser bom pra caramba, vai reduzir aí a complexidade desse diálogo. Beleza? Então, vou dar um exemplo aqui. Né? Pera, primeiro vamos... a gente está listando aqui como captar informações. Beleza. Tá certo, eu ia usar uma pergunta de exemplo. Então, vamos supor que eu vou usar essa pergunta assim, olha, você está procurando aprender espanhol? Voltando, né? Vamos supor que ele já chega com a pergunta e aí a gente já refaz uma pergunta em cima da dele. Você está procurando aprender espanhol por algum motivo específico? Viagem, seu trabalho, tem algum motivo por que você está querendo aprender espanhol? A pessoa vai responder. E pode ter certeza que nessa simples pergunta e nessa simples resposta ele vai te dar um monte de informação. Ele vai te dizer por que ele quer aprender. Ele vai talvez dizer se ele já fez aula em outro lugar, então ele já está te dizendo alguns problemas. Ele vai te dizer um monte de informação. E o que a gente precisa fazer nessa hora? Anotar. Anota tudo, cara. Porque isso é uma informação para que você use tanto agora nessa conversa quanto no futuro naquela aula experimental desse professor, do seu negócio, na apresentação final. Você já vai ter anotado as dores, problemas e necessidades dessa pessoa. Então isso é uma informação importante para a gente. Beleza? Segundo ponto. Então, como é que a gente se planeja para o segundo bloco dessa conversa? Qual que é o segundo bloco? É mostrar para ele, prometer para ele que comigo, professor de espanhol, ele vai ter o que ele precisa. Então aqui a gente precisa ter uma frase que já pré-montada, uma frase pré-planejada que realmente impacta esse prospect de igual forma. Então, nessa frase nós vamos falar o que ele vai ter, eu chamo isso de promessa. Qual é a promessa, qual é a transformação que o meu curso de espanhol, nesse caso aqui, qual é a transformação que esse curso de espanhol tem sobre esse cliente. Então eu vou simplesmente ter uma frase impactante, uma promessa, e eu quero dizer para ele, eu coloquei aqui um exemplo, por exemplo, a minha principal meta como seu futuro professor é fazer com que você seja capaz de se comunicar como um verdadeiro executivo
entendendo e apresentando suas ideias nas reuniões de negócios corporativas. Cara, pode não ser essa frase, eu só estou te dizendo que essa frase, eu encontrei nessa frase uma forma de dizer para ele o que ele vai ter quando ele aprender espanhol. Então eu já quero de cara, veja, ele chegou, fez uma pergunta, eu fiz outra para captar algumas coisas e de cara, baseado na resposta dele, eu já dei uma promessa. Falei, olha, minha meta é fazer você alcançar esse objetivo. Então vamos supor que ele tivesse dito que o objetivo dele é passar férias e aprender espanhol e falar espanhol em países que falam a língua espanhola. Então eu já teria essa frase pré-montada, pré-estabelecida para usar caso eu captasse essa informação dele. Então aqui nesse momento que a gente está planejando, pode ficar confuso como você vai utilizar isso na conversa. Calma que a gente vai chegar lá. Eu estou aqui montando os blocos. A gente está no segundo bloco. O primeiro bloco era captar informações. O segundo bloco é fazer uma promessa, mostrar para ele que ele vai ter o que ele precisa. E o terceiro bloco, que deve ser já usado em seguida, é provar. Mostrar para ele que eu estou falando a verdade. E como isso? Através de depoimentos. Então posso mandar um print para ele de uma resposta de alguém me dizendo, como professor, né, de espanhol, como as aulas ajudou ele a obter o resultado que ele teve. Pode ser um vídeo, eu gosto mais de vídeo, então olha só que legal, você procure entrevistar seus principais clientes, aqueles que tiveram resultado, e entrevistar em vídeo, para que você tenha depoimentos em vídeo dos seus clientes, dizendo dizendo que eles chegaram no objetivo, chegaram no resultado que eles queriam. Eu aqui, como professor, a gente está aqui montando essa apresentação, eu aqui faria alguns vídeos, algumas entrevistas com meus clientes, em vídeo mesmo, pode ser no Zoom, pode ser pessoalmente, e nessas entrevistas eu ia fazer perguntas para que eles me dissessem quais resultados eles tiveram. Eu ia juntar um cliente no outro ali, um depoimento atrás do outro, para que tivesse um vídeo de 30, 40 segundos no máximo. Lembra que a gente está falando de WhatsApp, é tudo muito rápido, e eu teria esse vídeo para poder mostrar pro cliente que chega até mim no WhatsApp. Lembre-se de uma coisa, elogio não é depoimento, ou pode até ser um depoimento, mas não é um depoimento de valor. Capte depoimentos onde o seu cliente fala que ele obteve resultado. Então aqui nesse caso de inglês, um depoimento que falaria, olha, eu agora participo de reuniões e entendo tudo. Ou eu agora viajo para países que falam espanhol e falo com todo mundo. Eu agora escuto músicas em espanhol e entendo tudo. Então esse é o resultado. Agora, depoimentos do tipo, o professor, o fulano é muito legal, ele é muito gentil, ele fala muito bem. Cara, isso pode ser legal, pode aí ajudar a ficar você mais vaidoso, mas não é o que funciona. Tá? Lembre-se, nós estamos aqui no bloco da prova. Eu quero provar pro prospect que chegou para mim no meu WhatsApp, provar para ele que eu estou falando a verdade. Tá bom? Pode parecer que está meio solto, como é que eu vou usar isso na conversa? Calma que a gente vai chegar lá. Estamos aqui somente nos preparando para ter os blocos certos da nossa conversa. O quarto é tratar objeções. Cara, eu não ia usar isso como uma coisa proativa na conversa. Eu gostaria de ter listado todas as possíveis objeções que o meu cliente pode ter, nesse caso como professor de espanhol. Então eu ia listar, cara, olha, esse cara, talvez ele não faça o curso comigo por causa disso, disso, eu ia listar tudo que fosse crenças limitantes, dúvidas que ele pode ter, todos os motivos que pode ter na cabeça de alguém que evite ele de comprar meu serviço. Se você não tem isso listado do seu cliente, cara, você está errado, tá? Então se você não tem, nesse caso aqui, se a gente não tivesse, eu ia pensar e tentar imaginar como professor de inglês por que um aluno não ia querer a minha aula, o meu curso.
e então eu já ia ter tudo isso listado, tá? Talvez não usasse proativamente na conversa, a gente vai chegar na conversa agora, já, mas já ia ficar pronto. Então, tendo aqui esses quatro itens já programado, já planejado, a gente está montando junto, você já anotou aí quais são as coisas, talvez já aplicando para o seu negócio. Vamos montar o diálogo. Vamos lembrar que é o seguinte, no WhatsApp a conversa não pode ser chata, tem que ser rápida e tem que ser agradável. Olha só que desafio a gente tem, né? Eu falei que toda apresentação tem que cumprir 3 objetivos. Explicar que o seu produto resolve. Já é a terceira vez que eu falo isso e vou falar quantas forem possíveis, quantas forem necessárias. Primeiro objetivo da apresentação é explicar que o seu produto resolve o problema dele, tirar as dúvidas e encantá-lo de alguma forma. Mas, por outro lado, a gente está no WhatsApp, cara, tem que ser tudo muito rápido, tudo muito objetivo. Então, é um conflito que a gente tem aqui, então a gente tem que saber montar esse diálogo. Então vamos pensar o seguinte, o cara já chega com uma pergunta, certo? E é possível que ele já chega perguntando qual é o preço, sei lá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é dizer, seja bem-vindo, muito bom receber você aqui, e obrigado por ter entrado em contato, e mesmo que ele tenha perguntado o preço, mesmo, independente da pergunta dele, o primeiro bloco tem que entrar em ação aqui. Você faz o cara bem-vindo e você já pergunta para ele. Qual que era o primeiro bloco? Qual foi a pergunta que a gente montou? Aqui. Você está procurando... Então, já faria, né? Aquela seja bem-vindo, obrigado por ter entrado em contato. E você está querendo aprender espanhol por algum motivo específico? Alguma viagem, alguma coisa relacionada ao seu trabalho, e aí deixa ele responder. Certeza que ele vai responder informações úteis para você. E esse é o bloco de captar essas informações. Anota tudo que ele falar. Logo em seguida, a gente aplica o segundo e terceiro bloco. Em seguida, lembre-se, o WhatsApp é um diálogo. Ele perguntou, ele que chegou proativamente no nosso WhatsApp, a gente emendou a pergunta do primeiro bloco. Ele vai responder. Agradece, que legal por você ter compartilhado quais são as suas necessidades. Eu gostaria de dizer para você, aí já emendo o segundo e o terceiro bloco. Qual que é o segundo bloco? A promessa, a transformação. E já fala, olha, que legal que você compartilhou comigo e eu gostaria de dizer que minha meta como professor, qual foi a frase que a gente usou? Minha meta como professor é fazer com que você seja capaz de se comunicar como um verdadeiro executivo e entendendo e apresentando suas ideias nas reuniões de negócios corporativas. Você está dizendo para o cara que você vai fazer ele chegar no ponto que ele quer. E como é que você sabe qual é o ponto que ele quer? Porque ele te disse isso no primeiro bloco. Beleza? Tudo é planejado. Deixa eu voltar aqui. E aí logo em seguida, não precisa ter um retorno dele, você mete a promessa e já logo em seguida põe a prova, que são os depoimentos. Então você pode falar a frase especial e logo em seguida falar assim, se você me permitir, gostaria de te enviar um vídeo agora curto de alguns segundos, onde alguns alunos meus podem mostrar os resultados que eles tiveram. E já envia. O cara vai ver aquele vídeo de 30, 40 segundos, é basicamente o que ele espera mesmo numa conversa do WhatsApp, e ele vai ver, cara, olha só como nós estamos impactando o nosso cliente, nosso prospect nesse momento. Eu disse para ele, primeira coisa, no bloco 1 eu me importei com ele e quis saber dele o que ele precisa, olha só que legal. No segundo bloco eu já fiz uma promessa para ele, falei, cara, você vai atingir seu objetivo comigo. Então estou impactando ele dessa seguinte forma. E no terceiro bloco, eu já estou aqui aplicando um gatilho mental interessantíssimo, que é o gatilho mental da prova. Que é mostrar para ele que pessoas semelhantes a ele tiveram esse mesmo resultado.
Então, imagino que nessa conversa o cara tá falando assim, pô, mas que legal aqui, esse cara tá me dizendo tudo que eu preciso, ainda inclusive me mostrou aqui pessoas que estão conseguindo falar espanhol com ele, pô, que legal, né? Se nesse depoimento alguém puder falar em espanhol, seria ótimo. Então, se no seu negócio, aqui eu estou usando o exemplo do professor, mas se no seu negócio é uma outra coisa, que esse depoimento seja realmente falando do resultado. Nós estamos aqui conduzindo a conversa e criando uma narrativa para que ele seja realmente impactado nessa conversa. Aqui pode parecer demorado, mas essa conversa vai demorar 3 minutos. Se realmente ele, né, se ele responder logo em seguida que você falar com ele. E aí, logo depois de aplicar o segundo bloco, eu já mandava um CTA. O que é CTA na linha? Eu prometi que não ia usar termos técnicos de marketing. CTA é Call to Action, é chamar o cara para uma ação. Então eu já ia fazer aqui o convite. Olha, você não quer? Eu gostaria de apresentar o meu método para você numa aula experimental, uma aula onde você não vai ter custo nenhum, e eu gostaria de fazer uma apresentação e você vai conhecer o método e alguns detalhes a mais, a gente pode bater um papo e tirar suas dúvidas. Então, vamos agendar uma data para essa aula experimental, que pode ser presencial ou online. Pronto. Para mim aqui, nós já finalizamos a conversa. Então, isso pode durar 2, 3 minutos, ou até um pouquinho mais, caso o cara queira tirar algumas dúvidas, mas eu já fiz o convite. Então, pode acontecer do cara aceitar, perfeito, beleza, vamos agendar para o próximo dia. Próxima semana, sei lá, vamos agendar. Pode acontecer do cara levantar algumas dúvidas, algumas objeções. E isso vai ser um problema para a gente? Não, de forma alguma. Por quê? Por que não é um problema para a gente? Porque nós já nos preparamos e já temos listadas aqui todas as objeções que ele tem e possíveis respostas para as objeções dele. Então veja a importância da gente planejar antes essa narrativa, essa estrutura dessa conversa, dessa apresentação.